Olha, a gente sempre ouve que a imparcialidade é a base de tudo na justiça, não é mesmo? Mas o que acontece quando essa base fica meio bamba? É sobre isso que a gente vai conversar. Vamos entender direitinho qual é o mecanismo que protege o sistema quando a confiança em um juiz é colocada em xeque. Pensa naquela imagem clássica da justiça, uma balança perfeitamente equilibrada, certo? Agora, imagina se, por algum motivo, um dos pratos já estivesse mais pesado antes mesmo do julgamento começar. Pois é exatamente essa questão que a gente vai explorar agora. E isso não é nenhum exagero, viu? No fim das contas, tudo se resume a isso. Imparcialidade não é um detalhezinho técnico, não. É a própria espinha dorsal que segura toda a estrutura da justiça de pé. Sem ela, o sistema todo corre o risco de desmoronar. Ok, então vamos mergulhar nisso. O termo jurídico para essa dúvida sobre a neutralidade de um juiz tem nome: suspeição. Vamos entender exatamente o que essa palavra significa. A suspeição acontece quando existe uma dúvida razoável sobre a neutralidade do juiz. E a palavra-chave aqui é subjetivos. Não estamos falando de uma prova de corrupção ou de algo do tipo, mas sim da possibilidade de que relações pessoais, sentimentos ou algum interesse particular possam, sabe, mesmo que sem querer, influenciar o julgamento. E que tipo de elementos são esses? Bom, a lei dá alguns exemplos bem concretos. Pensa numa amizade íntima ou, o contrário, uma inimizade daquelas bem conhecidas com uma das partes. Ou então, receber presentes, aconselhar alguém envolvido no processo, até mesmo uma relação financeira, como ser credor ou devedor de uma das partes. Enfim, é basicamente qualquer tipo de vínculo que possa comprometer a neutralidade. Agora, vamos para um ponto que gera muita confusão, mas que é fundamental para entender o tema: a diferença entre suspeição e impedimento. São conceitos que parecem próximos, mas olha, as consequências são muito diferentes. De um jeito bem direto, a suspeição lida com o campo do subjetivo, dos sentimentos, das relações. Já o impedimento é sobre fatos objetivos, técnicos. É a lei falando de forma clara e direta que aquele juiz não pode atuar naquele caso. Essa tabela ajuda a gente a visualizar bem. Veja a natureza. Suspeição é subjetiva, impedimento objetivo. A gravidade da suspeição é relativa, precisa ser discutida. A do impedimento é absoluta. Um bom exemplo: um juiz ser amigo de infância do réu, isso é uma suspeição. Agora, se o juiz já trabalhou como advogado nesse mesmo caso, aí é impedimento. E a consequência disso é que os atos dele no processo são considerados nulos, inválidos. É uma barreira legal que não dá para atravessar. Certo, mas e na prática? Como isso funciona? Se uma das partes do processo acha que o juiz é suspeito, o que ela pode fazer? Vamos ver como esse mecanismo de proteção é colocado em prática. O processo tem um caminho bem definido. A parte interessada apresenta o que a gente chama de exceção de suspeição. Aí temos dois cenários. Primeiro, o juiz concorda com o motivo, se declara suspeito e o caso vai para outro juiz. Simples assim. Segundo cenário, o juiz discorda. Nesse caso, o processo principal dá uma pausa e essa questão vai ser decidida por um tribunal superior, que vai dar a palavra final se aquele juiz pode ou não continuar no caso. E tem também um mecanismo muito importante de autoproteção do sistema. O próprio juiz pode se declarar suspeito por motivo de foro íntimo, sem precisar explicar o porquê. Se ele sentir que a sua imparcialidade pode estar em risco, ele mesmo pode se afastar do caso. É um ato de responsabilidade que preserva a integridade do processo todo. Depois de ver a definição e como o processo funciona, vamos dar um passo atrás para entender a importância de tudo isso. Por que essas regras são tão cruciais assim? A suspeição existe para garantir um dos direitos mais básicos em qualquer processo: o direito ao juiz natural. Isso significa que o julgamento tem que ser feito por uma autoridade competente e, acima de tudo, imparcial. E essa garantia se conecta diretamente a outro pilar da Constituição: o devido processo legal. Um processo só é justo de verdade se todas as regras do jogo forem seguidas. E a principal delas é que a pessoa que decide o destino de alguém não pode ter sua balança pessoal pendendo para um dos lados. Fica claro, então, que a suspeição não é um mero detalhe técnico. É um mecanismo vital que garante a confiança de todos nós no sistema de justiça. E isso nos deixa com uma pergunta fundamental, né? Como podemos, como sociedade, fortalecer e proteger esse pilar da democracia? Porque, no fim das contas, a resposta a essa pergunta define a própria qualidade da justiça que queremos ter.